Agora sim, estamos aí para falar de instrumentos clássicos de política monetária e os três instrumentos classificados como clássicos pelo Banco Central são compulsório, open market e o redesconto, tudo bem? Instrumentos clássicos porque é tradicional usar esses três tipos de instrumento para fazer o quê? Política monetária, tudo bem? Então, o primeiro instrumento que nós temos é o compulsório, tá? O que significa compulsório? Primeiro passo, compulsório é exatamente o mesmo que obrigatório. Compulsório é o mesmo que obrigatório. Este depósito compulsório também tem um outro nome conhecido como encaixe legal. Encaixe legal. Tudo bem? O que é o compulsório? Bom, o Banco Central, ele vai estipular uma alíquota e essa alíquota de compulsório pode ser de duas formas. Para depósitos à vista, a alíquota, melhor, vamos fazer aqui, ó. Para depósitos à vista, a alíquota pode ser de até 100%, tudo bem? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui o Banco Central e nós temos aqui as instituições financeiras, tudo bem? Instituição financeira A, instituição financeira B e a instituição financeira C. Então, olha só. O Banco Central, ele estipula a alíquota do compulsório. O que é essa alíquota? É um percentual que irá incidir sobre o volume de recursos depositados junto a uma instituição financeira. Tudo bem? Então, é o percentual cobrado no saldo médio do volume de recursos depositados junto a uma instituição financeira, tá? Nós temos duas alíquotas aí. Uma alíquota que pode ser de até 100% para os depósitos à vista, tudo bem? E de até 60% para, vou colocar assim, ó, depósitos a prazo ou outros títulos. Tudo bem? Então, ó, aqui está maior. 100% para depósitos à vista e 60%, até 60% para os depósitos a prazo ou outros títulos contábeis. Beleza? Então, o Banco Central vai estipular essa alíquota, onde ele vai cobrar um percentual de até 100% nos depósitos à vista e até 60% para depósito a prazo, né, ou outros títulos contábeis. Primeira informação, o compulsório só pode ser depositado em espécie. E aonde fica depositado, tá? Então, só em dinheiro. Não pode mais depositar com títulos, tá? Onde fica depositado este compulsório? Numa conta conhecida como conta de reservas bancárias. Então, olha só, a instituição financeira A, a instituição financeira B e a C, elas vão até o Banco Central e abrem uma conta conhecida como conta de reservas bancárias.
Tudo bem? A B também e a C também abre essa conta. E aí o Banco Central estipula uma alíquota e essa alíquota vai incidir em 3 tipos de depósitos, tá? Então, olha lá, existe uma alíquota para os depósitos à vista de até 100%, mas atualmente o Banco Central está cobrando 45%. Existe uma alíquota para os depósitos a prazo. Hoje está atualmente em 25% e existe uma alíquota para depósitos de poupança. Ok? Agora, a alíquota de compulsório mais famosa e comum é aquela que vai incidir sobre quem? Sobre os depósitos à vista, tudo bem? Então, olha só, o Banco A, o Banco B e o Banco C, eles abrem uma conta de reserva bancária junto ao Banco Central e todo o volume que eles precisam transacionar ficam lá no Banco Central nessa conta de reservas bancárias. Claro, o Banco A está recebendo aqui vários depósitos de correntista. Então, ó, eu, você e muitas pessoas físicas e jurídicas abrimos conta nesses bancos e fazemos depósitos em dinheiro. Ok? Banco B também, ó. Tem vários correntistas, tá? Esses correntistas abrem conta correntes, né? Como nós abrimos conta correntes em instituições financeiras, tudo bem? E aí a gente abre conta corrente e fazemos um depósito. Esse depósito, regra geral, é feito numa conta corrente. E esse depósito é conhecido como depósito à vista. Tudo bem? Quem é que pode captar depósitos à vista? Todas as instituições que dão possibilidade de abrir conta corrente. Quais são as instituições que dão possibilidade de abrir conta corrente? Só 2, ó. Os bancos comerciais e os bancos múltiplos. Com carteira comercial. Tudo bem? Os bancos comerciais e os bancos múltiplos com carteira comercial. Então, quer dizer, professor, que é a carteira comercial é que dá a possibilidade de captar depósitos à vista? Sim. É a carteira comercial que me dá a oportunidade de ter conta corrente, abrir conta corrente e captar recursos junto ao público, tudo bem? Além dos bancos comerciais e banco múltiplo com carteira comercial, nós não podemos esquecer das caixas econômicas, né, e das cooperativas de crédito que tenham a carteira comercial para captar recursos junto ao público. Então, essa carteira comercial capta recursos junto ao público. Por meio do quê? De um depósito à vista, que é o depósito feito na conta corrente, tudo bem? Esse depósito à vista, vamos supor, seja R$1.000, o Banco Central vai recolher, né? Ele primeiro determina a alíquota e depois ele recolhe. Ele vai recolher, nos momentos atuais, 45% desse dinheiro vai ficar depositado na conta de reservas bancárias do Banco A, lá no Banco Central. 45% dos depósitos vai ficar na conta bancária do Banco B, lá no Banco Central, e 45% dos depósitos em conta corrente vão ficar guardados, armazenados lá na conta de reservas bancárias do Banco C, dentro do Banco Central. Tudo bem? Então, olha só, o Banco Central já tem aí uma segurança de que tem recursos ali disponível. Se amanhã um banco tiver uma dor de barriga, ele tem como socorrer com esse mesmo recurso do compulsório.
Então isso, de uma certa forma, além de fazer política monetária, o Banco Central já está garantindo uma liquidez no sistema financeiro nacional com a alíquota do compulsório, tudo bem? Este compulsório, qual o efeito dele? Então, os bancos comerciais ou banco múltiplo com carteira comercial têm possibilidade de ofertar uma conta corrente para o seu cliente. O cliente abre uma conta corrente, faz um depósito no banco e em cima deste depósito, que é chamado depósito à vista, nós incidimos, cobramos o compulsório. O Banco Central cobra a alíquota do compulsório, tudo bem? Essa alíquota do compulsório vai ser depositada numa conta de reservas desses bancos junto ao Banco Central. E essa alíquota de compulsório, ela tem duas situações. A primeira, três na verdade, vai. A primeira situação, ela serve como uma garantia de liquidez do Banco Central, para garantir uma liquidez da instituição financeira. Essa alíquota de compulsório também serve para fazer o quê? Política monetária. E essa alíquota de compulsório também tem uma terceira vertente, que é a criação de moeda escritural. Então, vamos dar um exemplo. Garantia da liquidez eu já expliquei. Se um banco tiver dor de barriga, o Banco Central usa esse recurso. Política monetária, vamos pensar o seguinte, quanto maior for a alíquota, menor é a quantidade de moeda na economia. Por quê? Se os bancos têm que recolher um valor mais alto, sobra menos dinheiro para eles emprestarem. Então vai ter menor quantidade de moeda na economia. Quanto menor for a alíquota, maior a quantidade de moeda na economia. Então, nós podemos falar que essa relação é uma relação inversamente proporcional. Ok? Uma relação inversamente proporcional. Então, olha só, vamos dar um exemplo de como funcionaria o compulsório aqui. Vamos pensar novamente que a Maria... Vamos pensar que a Maria tenha somente R$100 aí e é o dinheiro que ela começou na economia, tudo bem? Com R$100. Isso aí é uma economia que nós colocamos aqui, onde só tem a Maria, a Bia e o João como pessoas físicas e só tem o banco A, o banco B e o banco C, tudo bem? Como bancos, pessoas jurídicas, ok? A Maria tem lá R$100. Ela pega esses R$100, papel, moeda, dinheiro, e faz um depósito à vista, aonde? No Banco B. O Banco B abriu uma conta corrente para Maria. Então, olha só, o dinheiro que o Banco B recebeu da Maria passou pela conta corrente. Então, desses R$100, 45% é imposto, compulsório. Aproveitando que eu falei imposto, lembrando, o compulsório é um tributo? Não. O compulsório não é imposto, não é tributo, não é taxa. Tudo bem? Quando a gente fala tributo, é os três: imposto, taxa ou contribuição de melhoria. O compulsório não é uma penalidade, não é um tributo. O compulsório é um meio para fazer política monetária. Então, olha só, esses R$100 da Maria, 45% foi depositado aonde? Lá na conta de reservas do Banco Central, do Banco B. Sobrou quanto para o Banco B emprestar? Sobrou apenas R$550. Esse Banco B vai emprestar um dinheiro para a Bia. Então, a Bia vai lá e pega os R$550 de empréstimo. Só que essa Bia
já transfere o dinheiro para o Banco C e faz um depósito, uma TED, lá para o Banco C de 550. Desse valor, 45% nós temos como alíquota do imposto de renda. Perdão, 45% é o quê? O compulsório. Então, vamos calcular os 45%, ó. 10% 55, 110, 220, e nós vamos ter aí mais ou menos R$ 240, tá? Então, vai para o Banco Central um depósito de R$ 240, que é a alíquota do compulsório. Sobra quanto para o Banco C emprestar? 210. O Banco C empresta para o João e o João faz um depósito no Banco A de 210 na conta corrente. Passou um depósito lá, 210, cobra-se 45% de alíquota de compulsório. Então, olha só, 45% de 210 vai dar 84, R$ 95 aproximadamente, tudo bem? Está lá depositado no Banco C, no Banco Central. Então, ó, vamos entender a economia, como que ela funcionaria neste exemplo? Olha só a economia começou com R$ 100 da Maria. Só que agora, para a Maria receber os R$ 100, perdão, falei 55 aqui, né? Então vamos por 1.000. Começou com R$ 1.000 da Maria, tá? Esses R$ 1.000 da Maria virou 550 para a Bia. Então, para a Maria receber os R$ 1.000, olha só, a Bia precisa pagar 550 para o banco, que ela pegou emprestado. Porque se a Bia não pagar, o banco só vai ter o quanto? O banco só vai ter 450, que é a alíquota do compulsório para devolver para a Maria. Então, para que a Maria receba os 1.000, a Bia tem que pagar os 550. Mas para a Bia pagar os 550, o Banco C precisa receber do João 210, porque 240 já está depositado. Se o João não pagar, o Banco C não consegue devolver os 550 para a Bia e, consequentemente, também não conseguiria devolver os R$ 1.000 para Maria. E assim vai. Então, olha só, a economia que só tinha R$ 1.000 em dinheiro de papel moeda da Maria passou a ter agora uma movimentação de recursos financeiros de quanto? De 550, mais 210 e mais aí R$ 110. Então, um total, ó, quase R$ 2.000, correto? Então, começou a economia com R$ 1.000 e hoje já tem aproximadamente R$ 2.000 de volume de recursos na economia. Então, houve aqui o quê? Uma multiplicação da moeda. Qual moeda? A escritural. Percebe? Porque, ó, 50% depositado, eu praticamente aumentei em quase 100% o valor do recurso na economia. Isso significa o quê? O Banco Central, para fazer política monetária, ele vai trabalhar com a taxa de compulsório. Olha lá, quanto maior o compulsório cobrado, menos recurso fica na economia. E aí a multiplicação da moeda escritural vai ser num patamar menor. Se a alíquota do compulsório for pequena, vai ter uma quantidade de moeda muito maior na economia e esse efeito multiplicador da moeda se potencializa também. Tudo bem? Então, essa é a forma que existe o compulsório para fazer política monetária que o Banco Central tem na mão, um instrumento clássico de política monetária. Tudo bem? Então, nós vimos, ó, o compulsório como garantia da liquidez, o compulsório como política monetária, instrumento clássico, e o compulsório fazendo a criação da moeda escritural. Essa criação da moeda escritural, quem que tem esse poder? Os bancos comerciais. Os bancos comerciais, eles abrem o quê? A conta corrente. Eles abrem a conta corrente e captam
os depósitos à vista. Tudo bem? Neste depósito à vista, ó, em cima do depósito à vista, incide o compulsório, a alíquota de 45% atualmente, que vai ser depositada no Banco Central na conta de reservas bancárias. Ok? Então, o compulsório está lá, para se houver uma dor de barriga, ele socorre. O compulsório está lá para fazer política monetária e o compulsório está lá para controlar o efeito multiplicador da moeda. Claro, se esse compulsório, né, cada vez que passa o dinheiro na conta corrente, recolhe um compulsório e o que sobra, a sobra, o banco comercial pode emprestar, então, ao fazer esse empréstimo, ele está criando a moeda escritural. Por quê? Ó, quando eu empresto, esse dinheiro vai cair num outro banco, porque o cliente vai pegar o dinheiro e vai depositar em outro banco. E aí esse outro banco também passou pela conta corrente, empresta para outro cliente que vai depositar em outro banco. Então, o que a gente precisa ter em mente, os saques que nós fazemos viram depósitos. Os depósitos que nós fazemos viram saques, tudo bem? Tem cliente tirando o dinheiro do banco, sacando, mas ao mesmo tempo esse mesmo cliente está depositando em outro e vice-versa. Um cliente que está depositando num banco, ele pode estar sacando em outro. Olha só, gravem isso. Essa criação da moeda escritural pelo banco comercial o caracteriza como uma instituição monetária. Então, o que são instituições monetárias? São aquelas instituições que criam a moeda escritural. Quem pode ser uma instituição monetária? Somente as instituições que captam depósito à vista. E as instituições que captam depósito à vista são as instituições que têm que ter a carteira comercial. E quem são as instituições que têm carteira comercial? Os bancos comerciais e os bancos múltiplos com carteira comercial. Maravilha? Essa conta de reserva bancária, ela é obrigatória para quem? A conta de reserva, ela é obrigatória para os bancos comerciais, Claro, se ela tem a obrigação de recolher o depósito à vista, o compulsório, ela tem a obrigação de abrir uma conta de reservas bancárias. Então, a conta de reservas bancárias é obrigatória para bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira comercial. Mas também é facultativa para os bancos de investimento, os bancos múltiplos sem carteira comercial e bancos de desenvolvimento. É facultativa para os bancos de investimento, os bancos múltiplos sem carteira comercial e para os bancos de desenvolvimento. Tudo bem? Tranquilo? E para finalizar, como é que é feito esse recolhimento da alíquota do compulsório? Ó, nós temos dois grupos lá no Banco Central, o grupo A e o grupo B de instituições financeiras, ok? Então, lá no grupo A nós temos algumas instituições financeiras, vamos colocar Itaú, Banco do Brasil, HSBC, e no grupo B nós temos Bradesco, CEF e nós temos Santander. Como que é feito o recolhimento da alíquota compulsória? Semanalmente. Então é assim, ó, começa lá na terça, quarta, quinta, aí vem segunda, sábado, domingo não, né? Terça e quarta.
Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa na terça e termina na quarta da outra semana, tudo bem? Então, ó, hoje a alíquota do compulsório é 45%, tá? Na terça-feira, o banco vai apurar o saldo médio de todos os depósitos de todos os correntistas. E em cima desse saldo médio, ele tem que depositar 45% do compulsório. Esses 45% vale 100%, correto? Então ele deposita lá os 45%. Ótimo. Depositou os 100% da obrigação. Na quarta-feira, ele vê o saldo médio e ele deposita 45% de novo. Opa, tinha que depositar 45%, está depositado, 100%. Na quinta-feira, ele vê o saldo médio, mas ele não tem todo o dinheiro para depositar. E ele deposita apenas 36% da alíquota do compulsório. Olha só, 36% equivale a 80% do total que ele tinha que depositar. 36% equivale a 45%. Equivale a 80% dos 45%, correto? Ele tinha que depositar 45%. Se ele deposita 45%, ele está depositando 100%. Se ele depositou 36%, esses 36%, na verdade, corresponde a 80%. E 80% é o mínimo que ele pode depositar. Na segunda-feira, ele vê lá e deposita apenas quanto? Vamos colocar aqui 60%, tá? 27%, ó. Ele vai depositar 27% da alíquota. E esses 27% da alíquota corresponde, na verdade, a 60% do total, correto? E 60% do total, ele já depositou abaixo do mínimo. O mínimo seria 80%, ele depositou 60%. Como ele já depositou abaixo do mínimo, ele vai ter uma multa. E a multa é taxa Selic mais 4% ao ano. Na terça-feira, ele tem lá os 45%, beleza, corresponde a 100%. Então, olha só, na quarta-feira, ele tem que fechar a semana, e aí, depositou 45%, depositou 100%. Aí ele vai apurar o quê? O saldo. Ó, ele tem que depositar 100% no final. Mas nessa quinta-feira aqui, ó, ele depositou 80%, falta 20%. Na segunda-feira, ele depositou 60%, falta 40%, então está faltando 60%. Então, ele tem que fazer um depósito adicional de mais 60% na quarta-feira, ou seja, ele tem que fazer 160% do total. Os 45% que é 100%, mais 60% que é 27%. Ele tem que jogar lá, então, 160% do total para poder fechar a meta da semana. E a meta da semana corresponde ao 100%. Entenderam? Então, isso é feito semanalmente. O mínimo, ó, tem que ser depositado 100%. E 100% da alíquota corresponde hoje a 45% do volume médio de depósitos à vista. O mínimo que os bancos podem depositar é 80%. E quando chegar no último dia, ele tem que fazer o depósito total do que ficou faltando na semana toda. Tudo bem? Então é isso. Fez um depósito a menos de 80%, ele, na verdade, paga um imposto, uma multa, que é a taxa Selic, mais 4% ao ano. Assim funciona também o Grupo B, tudo bem? Ressalto que esse depósito de compulsório é somente em espécie, e como ele é um depósito compulsório em cima de depósito à vista, também não há remuneração. Tudo bem? Por quê? O depósito à vista a gente deposita no banco e o banco não paga nada para nós. Então o Banco Central não vai remunerar
nenhuma instituição sobre o depósito à vista. Maravilha? Então, é isso aí, compulsório. Lembrando, não é um tributo, hein? É um meio que o Banco Central, é um instrumento que o Banco Central tem para fazer política monetária. Um instrumento clássico de política monetária. Maravilha? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.